e hoje eu vou falar para vocês sobre user stories. Aí vocês precisam, né, a primeira coisa é saber se vocês aqui sabem o que de fato é preciso para escrever uma boa user story, né? Aí, primeiramente, a pergunta é saber se vocês sabem o que é uma user story, né? Bom, basicamente, né, falando bem resumidamente, as user stories, a forma como nós do mundo ágil, né, a gente descreve, né, documenta os nossos requisitos, né? E as user stories, aqui eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas elas devem ser pequenas, detalhadas e específicas. Então, se eu tiver uma user story, no caso, se eu tiver um requisito que ele é muito grande, né, aí eu tenho um épico. E aí eu preciso quebrar esse épico, eu preciso quebrar esse requisito, né, em outras user stories, né, para elas ficarem mais específicas, mais detalhadas. Bom, a literatura recomenda que as user stories elas sigam esse termo aqui, né? Elas sejam inverse. Então, o que seriam user stories inverse? Elas devem ser independentes. Então, tipo, quanto menos interdependências entre elas eu tiver, melhor. Como assim? Tipo, eu poder puxar uma user story, né? E de repente um outro membro do grupo puxa uma outra user story, e aí a gente não precisa ficar esperando, né, que o que um outro membro esteja fazendo para poder começar a trabalhar, ou algo do tipo. Então, quanto mais interdependentes essas user stories forem, melhor. Elas devem ser negociáveis. Lembre que nos métodos ágeis a gente deve prezar, né, por as negociações com o cliente. Então, assim, a gente deve, sempre que ver que, de repente, um requisito, tecnicamente, ele pode ser algo muito mais complexo do que a gente pensou que era, em uma reunião, por exemplo, a gente deve chegar com o cliente e tentar, à medida do possível, fazer essa negociação. De repente, aquilo que é prioritário, a gente fazer um MVP dele, né? Ou então tentar, naquele momento, entregar, de repente, a funcionalidade sem aqueles determinados critérios, e aí depois a gente vai refinando, vai trabalhando a parte técnica para conseguir depois juntar tudo. Enfim, eles devem ser negociáveis, assim. Não deve ser aquela coisa, aquele contrato, não, tá aqui e, tipo, tem que ser assim e se virem. Não, né? Eles devem ser, as histórias devem ser de valor. Quando a gente fala em valor, tipo, a gente está falando de o esforço que a gente vai expender para estar planejando e trabalhando em uma tarefa, e essa tarefa ela tem que agregar valor quando ela estiver terminada. Então não adianta nada a gente passar uma sprint inteira desenvolvendo uma user story, e aí quando a gente entregar aquilo não for usado. Então, tipo, elas devem ser de valor. E elas devem ser estimáveis. Então, ela deve estar suficientemente pequena e detalhada de uma forma que a gente consiga ter uma previsibilidade de média de trabalho, de complexidade, né? Tipo, a gente precisa ter esse detalhe mínimo de conseguir estimar quanto tempo, mais ou menos, ou a complexidade da gente conseguir estar trabalhando naquela user story. E elas devem ser pequenas, como eu mostrei, né? Tipo, recomenda-se que as user stories, elas esteja num grau de granularidade, de complexidade, de uma sprint, que a gente consiga, pelo menos, e uma interação, na verdade, né, que a gente consiga entregar ela, né, e ter esse tempo médio de entrega a cada interação. Então, se a gente vê algo com uma complexidade, uma granularidade um pouco maior, é um sinal de alerta que essa user story pode ser um épico e
provavelmente ela deva ser quebrada para se conseguir trabalhar melhor nela. E ela deve ser testável, porque se o cliente pediu determinada funcionalidade, determinada user story, deve-se ter os critérios de aceitação para que aquela tarefa solicitada seja considerada pronta. Então, recomenda-se fortemente que os requisitos, as user stories, né, tenham essas características aqui. A gente tem também as tarefas, que é uma granularidade menor da user story, né? Então, as partes menores de uma user story a gente denomina de tarefas. E também a literatura recomenda que as tarefas sejam do tipo Smart. Então, elas devem ser específicas. Então, tipo, como eu falei, né? A user story ela já é algo mais detalhado, mais específico, né, do que um épico, por exemplo. Então, uma tarefa já é algo, né, tipo, bem mais específico. Então, por exemplo, se eu tenho um exemplo aqui da Cobweb, eu tenho a user story de exibição do relatório das concedentes ativas. No caso, uma tarefa para que essa user story fique pronta seria verificar se, por padrão, quando eu cadastro uma concedente, ela já cadastra como ativo. Tipo, são os passos necessários para que aquela tarefa fique pronta, né? São os passos. Então, eu devo especificar esses passos. Assim como a user story ela deve ser mensurável, então essa tarefa eu devo ter essa média específica de tempo, de prazo, de esforço que ela deve durar. Recomenda-se que elas sejam atribuíveis, né? Tipo, eu vou quebrar aquela determinada tarefa, recomenda-se que os membros eles se comprometam a executar aquela tarefa. Tipo, já que ela é um item para que aquela user story seja pronta, não devo, tipo, quebrar e ninguém se responsabilizar por executar aquilo. Então, né, a equipe tem que ter esse senso de responsabilidade. Ela deve ser realista, tipo, eu não posso colocar uma tarefa que não tenha como executar, né? Então, ela deve ser bem, de fato, realista no ponto de ser executável. E a questão de limitada no tempo, porque como a granularidade dela já é menor, então, de fato, ela deve ter um tempo de duração bem menor do que o tempo de execução da user story em si, né? Tipo, aí depende muito da tarefa. De repente, é uma tarefa específica que um passo para concluir a user story que demore, não sei, um turno, 2 dias, 3 dias, aí varia muito, né? Mas ela tem que ter esse limite. Se a user story tem um limite recomenda-se que tenha o limite da interação, a tarefa, né, aí varia, mas tem que ser bem menor que isso, né? Tá, aqui só mostrando um pouco para vocês a granularidade das user stories. Vamos exemplificar, por exemplo, o SIG e o FPA, né? O que seria um tema? Um tema seria, por exemplo, o módulo de avaliação institucional, né, que é o módulo que a gente gerencia. É o tema, tipo, é algo bem mais abrangente. O épico seria a questão por exemplo, a gerência do semestre 2020/2. Então, eu já tenho algo mais específico desse tema. Agora, uma user story disso seria ativar o questionário de docentes e discentes, por exemplo. E eu tenho a tarefa, né? A tarefa, algo mais refinado dessa user story, poderia ser, por exemplo, as perguntas do formulário, né? Tipo, ver que eu estou refinando, eu estou diminuindo a granularidade, né? A complexidade das coisas. Aqui é um exemplo, né? Bem,
E aí a gente, né, sempre fala, mas recomenda-se bastante que sejam os próprios clientes que escrevam as histórias, né? Por que isso? Bom, tem 3 pontos aqui, né, que são consideráveis, né? A questão do convite ao diálogo, como o próprio nome diz na sua origem, né? Tipo, user stories, né? Histórias de usuário. Então, é um convite ao diálogo. Aquilo é algo que o cliente vai estar se expressando do que ele quer, para ele para a comunicação entre ele e a equipe que vai desenvolver aquilo, né, se torne melhor, né, para diminuir um pouco essas barreiras, né. Então, ele consegue pensar melhor no que ele vai escrever, no que ele vai pedir. Tem aquela questão também do senso de responsabilidade, porque ele escrevendo, ele vai estar, tipo, se sentindo parte daquele processo todo. Que a equipe vai estar executando aquilo que ele vai estar demandando, né? O PO vai estar demandando. Então ele acaba se sentindo parte do processo. E as dúvidas e tudo mais vão ser tiradas com base naquilo que ele está descrito no card. E também tem a questão de ajudar na priorização. Então, tem até aquela questão da gente dizer, tipo, é como se o cliente ele tivesse cada cartão fosse um crédito. E aí, quando ele está te solicitando, ele está dizendo que aquilo é prioritário, ele sabe que aquilo vai ter um esforço, ele sabe que aquilo vai ter um custo, né? Aqui, no nosso caso, é mais o esforço mesmo de estar trabalhando na tarefa em si, né? Porque a gente não lida tanto com a questão financeira, mas tipo, pense nas empresas, né? Nas grandes empresas aí, que realmente aquilo ali está tendo um valor. Então, se ele simplesmente escolher aleatoriamente as demandas, pode ser que a equipe perca muito esforço, a empresa esteja gastando dinheiro em algo que nem é prioritário, por exemplo. Bom, aqui é um modelo que a gente segue como padrão para descrição das user stories. Basicamente, no card, a gente tem o nome do sistema, a gente tem um identificador, que a gente cadastra no nosso sistema de gestão SysIT, ele gera um ID por sistema e a gente tem esse controle. Aqui ao lado, a gente tem a parte das métricas. Houve o tempo que a gente trabalhava com Planning Poker e aqui a gente colocava a pontuação mesmo, né, o esforço daquela tarefa em pontos, né? Agora a gente meio que trabalha a questão de esforço e valor, né? A gente tem uma escala de esforço e valor e coloca aqui mais ou menos, né, nesse nível de escala, né, o quão essa user story. E aí a gente tem a resposta aqui dessas perguntas. Por exemplo, o quem é o perfil de usuário que vai estar sendo afetado por aquela user story. O que a gente vai estar de fato descrevendo, o que é aquela solicitação e por quê. Essa parte do porquê ela é bem importante quando o cliente vai responder, justamente porque se ele tiver alguma dúvida no que ele vai escrever aqui no porquê, subtende-se que provavelmente aquilo não é tão importante assim, já que nem ele sabe responder o porquê ele está pedindo aquilo. Por isso que é importante que o cliente, né, é uma recomendação que ele mesmo faça essa escrita desses cards. E na parte de trás do card são colocados os detalhamentos. Aí no caso, em um outro modelo, um outro exemplo aqui, aqui é como a literatura recomenda, contando tipo uma história mesmo. Então, tipo, eu como cliente gostaria de, aí eu falo a ação, né, o que está sendo necessitado ou solicitado, e eu descrevo o objetivo a ser alcançado. E na parte do detalhamento, eu posso chegar no nível de detalhamento que eu possa colocar no card
as regras de negócio, os detalhes sobre regras de negócio, detalhes técnicos, por exemplo, precisa criar tais tabelas no banco, precisa consultar um web service de tal local. Critérios de aceitação, é bem importante que a gente tenha os critérios que vão ser necessários para validar se aquela tarefa, se aquela user story realmente está pronta e se tem alguma dependência externa, né? Bom, aqui a imagem ficou meio pequena, mas é só para mostrar que hoje em dia a gente utiliza bastante o Trello, a ferramenta do Trello. E no Trello a gente detalha melhor as nossas user stories. Então, vocês podem ver que a gente colocou aqui o nome do sistema, ao lado o identificador, né? Aqui entre parênteses o perfil, e a gente descreve o que é aquela tarefa. E aí tem a resposta àquelas perguntas, quem, o que e porquê. A gente pode colocar os protótipos de tela também, anexa no card, e os checklists. Aí os checklists como foi mostrado na imagem anterior. Pode ser checklists dos critérios de aceitação, checklists de critérios técnicos, regras de negócio. A gente deixa tudo detalhado aqui no Trello. Então é isso, pessoal. Perguntas? Então, agradeço aí a participação de vocês. 1, 2, 3, já. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre user stories, né? Não, pode não. 1, 2, 3, vai. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre user stories. Meu nome é Diego Lisboa. Não, peraí, melhor.